Meu nome é Neuza Baldini. Eu sempre digo que algumas pessoas me conhecem, mas muitas pessoas, milhares, não me conhecem. E eu vou deixar aqui algumas palavras que estão escritas na Bíblia Sagrada sobre os anjos. Mas quem ouvir esse áudio, eu não sei se eu vou fazer um vídeo, ainda não sei, porque quando Deus fala para eu fazer alguma coisa, eu ouço Deus. Depois eu não sei para quem eu vou publicar, como será. Mas você que vai ouvir, não pense que a irmã Neuza idolatra anjos. Por favor, não pense que a irmã Neuza coloca os anjos acima de Deus. Jamais. Não pensem que a irmã Neuza é adoradora de anjos. Mas a irmã Neuza, ou a Neuza, ou dona Neuza, ou senhora Neuza, ou tia Neuza, ou vó Neuza, como você quiser me chamar, tiver intimidade comigo, não tem problema. O que eu não entendo, por que tem pregadores, conhecedores da palavra, pregadores, homens de Deus, pastores, que se referem a anjos com ironia, com deboche. Olha, Deus está mandando eu fazer este alerta e eu vou fazer. Porque eu não deixo para amanhã o que Deus manda me fazer hoje. Os anjos, eles recebem ordem de Deus. Eles são ministros de Deus. Eu poderia citar na Bíblia muitos textos bíblicos que fazem referência a anjos. Tem muitos textos. E quando eu estou numa igreja, em algum lugar, que eu vejo pregadores fazendo brincadeira com anjinhos batendo asa, que tem irmãozinhos e irmãzinhas que estão vendo anjinhos voando. Olha, você que faz isso, tome cuidado. Tem alguns exemplos na Bíblia que devemos observar. O que nós vamos fazer? O que está escrito no Salmo 91? Salmo 91, versículo 11, que diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Então Deus dá ordem aos anjos dele para nos guardar em todos os nossos caminhos. Então eu vou brincar com uma autoridade que Deus dá ordem? Jamais, nunca. Eu estudo a palavra de Deus, eu tenho temor do que eu prego, do que eu falo, e rejeito quando eu vejo alguém pregando contrário à palavra de Deus. Minha mãe sempre dizia, quando nós fôssemos para a igreja, levar 2 sacos, um furado e outro sem furo. Que tudo aquilo que nós ouvíssemos, que não estivesse na palavra de Deus, que nós colocássemos num saco furado. E o que fosse verdadeiro, colocasse no saco sem furo. Minha mãe era uma pessoa muito simples, muito humilde, pouca leitura, mas ela era estudiosa da palavra de Deus. Então, o que nós vamos fazer com Salmo 34? Salmo 34, versículo 7, que diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, se os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor, eu vou brincar com esta autoridade espiritual? Jamais, jamais. Então Deus me manda hoje alertar pregadores que estão brincando quando se referem a anjos. Vou repetir, não sou idólatra a anjos, não adoro anjos, não coloco anjos acima de Deus, mas eu tenho temor do ministério dos anjos. Quem são os anjos? A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 16, quando a escrava Agar
fugiu da presença de Sara, porque ela engravidou de Abraão. Não vou pregar esse texto. E quando ela fugiu, a Bíblia diz que ela foi para uma fonte junto ao deserto. No versículo 7 diz assim: e o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: aleluia, multiplicarei sobremaneira tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Então veja que Agar era uma escrava egípcia. Ela não era uma israelita. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, envia o anjo para visitar aquela mulher no deserto. Ela estava grávida de Abraão. Quando Abraão tinha 86 anos, nasceu Ismael, que a própria Sara mandou que Abraão se deitasse com a escrava. Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Eu estou falando sobre o anjo do Senhor. E agora, novamente, quando Sara então dá à luz a Isaque, agora Abraão com 100 anos, Ismael com 14 anos, surge ali um conflito entre Agar, entre Ismael, Isaque, e mais uma vez Sara manda a escrava Agar embora com o filho. E mais uma vez, Gênesis 21, versículo 15, diz assim: e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Lembrando que este menino já tinha mais de 14 anos, porque ele tinha 86 quando ele nasceu. E agora Abraão já é pai de Isaque, que foi pai de Isaque aos 100 anos. Então, Gênesis 21, 15. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se, e assentou-se em frente, afastando-se à distância, deu um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. Então Agar teve o privilégio de receber a visita, ouvir a voz do anjo do Senhor por 2 vezes no deserto. A primeira vez, o anjo disse que ela voltasse e se humilhasse embaixo da mão de Sara. A segunda vez, o anjo conversa com ela e tira-lhe a venda dos olhos, a venda espiritual, e diz para ela que tem do lado dela uma fonte, tem do lado dela água para ela beber, e que ela podia beber a água e ainda dar água para o menino, para o filho, que ela não iria morrer de sede. Olha, eu acho isso tão lindo quando Deus fala conosco. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. Muitas vezes nós estamos do lado da bênção e nós não estamos vendo, pela nossa incredulidade, pela dureza do coração, pela resistência, por muitos motivos. A bênção está do nosso lado e nós não estamos contemplando.
Então eu senti desejo de falar nesta tarde, embora o meu tempo esteja muito resumido, eu não estou tendo tempo. Eu estou com meu esposo há 8 meses com AVC grave, com oxigênio, com 8, 9, 10 litros de oxigênio. Mas eu não vou entrar também nesse detalhe. O precioso nesta tarde é que Deus me tocou que falasse sobre o ministério dos anjos. Pregadores da palavra de Deus, vocês serão repreendidos por Deus, por brincarem, por fazerem chacota sobre os anjos. Os anjos existem, eles têm um ministério, eles recebem ordem de Deus. Você conhece a história do sacerdote Zacarias, que já estava na idade avançada, ele e a sua mulher Isabel, e eles oravam pedindo um filho, e Deus ouviu a oração de Zacarias, mas já na velhice dele. Quis Deus deixar passar o tempo da juventude de Zacarias e de Isabel, para que na velhice a oração dele fosse respondida. Qual é o tempo que você está orando? Por qual motivo você está orando? Ah, Neuza, o tempo já passou. Ah, Neuza, já faz muito tempo que eu estou pedindo algo para Deus, mas Deus não me responde. Olha, cuidado, porque Deus pode te responder, te pegar de surpresa e você está num momento de incredulidade e não acreditar que Deus está respondendo a sua oração. Deus respondeu a oração de Zacarias. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 8 em diante, diz assim: E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, agora veja bem, o anjo lhe disse: amados, você que vai ouvir esta palavra, reflita, pense. Se você é uma pessoa que não tem esse costume de debochar, ironizar a pessoa dos anjos, amém, glória a Deus, continue assim. Mas se você anda brincando com o ministério angelical, com a pessoa do anjo do Senhor ou dos anjos do Senhor, tome cuidado, porque Deus me mandou falar nesta tarde que muitos têm entristecido o coração de Deus por se referirem aos anjos como um qualquer. O anjo ou os anjos do Senhor são seres espirituais, são autoridades de Deus que obedecem à voz de Deus. Então, versículo 13 diz: Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E ali o anjo foi conversando com Zacarias. Porém, Zacarias, no versículo 18, disse então Zacarias ao anjo, olha, disse Zacarias ao anjo, Lucas capítulo 1, versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras
que a seu tempo se hão de cumprir. Então, todos os evangélicos que estudam a Bíblia sabem que Zacarias ficou mudo durante todo o tempo da gravidez de Isabel, porque ele duvidou da palavra do anjo. Deus está nos alertando nesta tarde. Muito cuidado com o que você fala, com o que você prega, como você se refere aos anjos. E vou repetir pela terceira vez: não adoro o anjo, não idolatro o anjo e não coloco o anjo acima de Deus. Eu tenho temor de tudo que está na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Esse assunto é muito longo. Quem são os anjos? Deus criou duas classes de seres pessoais. Uma é o gênero humano, a outra são os anjos. A palavra anjo vem do grego e significa mensageiro, aquele que é enviado. Na Bíblia, Miguel e Gabriel se destacam. Miguel é, na verdade, chefe dos anjos, significado do termo arcanjo, que acompanha seu nome. Judas, capítulo 1, que Judas só tem um capítulo, versículo 9, diz assim: mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Gabriel é o anjo que assiste diante de Deus e que serve de elo das revelações de Deus. Então, Lucas, capítulo 1, versículo 19, eu vou só ler aqui rapidinho o versículo, ao que lhe respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te dar estas boas novas. Então, como que nós, pregadores da palavra de Deus, nós vamos olhar esses textos da Bíblia com brincadeira, nos referirmos aos anjos como uma coisinha qualquer? Por favor, amados, pensam, reflitam nesta palavra. Ao se referirem ao anjo do Senhor ou aos anjos do Senhor, releiam ou ouçam de novo o início da minha gravação, Salmo 91, Salmo 34, Gênesis. Há ainda os serafins que permanecem diante do trono, servindo e cantando louvores a Deus, e os querubins que guardam a entrada do paraíso. Isaías capítulo 6, versículo 2 e 6 diz assim: ao redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Esta foi a visão que o profeta Isaías teve. Isaías capítulo 6, versículo 6. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Então, em Gênesis capítulo 3, versículo 24, está escrito que, havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se volvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Eu estou gravando isso aqui com muito pouco tempo, muito limitada. A minha mente está lendo aqui, ligada com Deus, mas ligada lá no quarto do meu marido. Lá tem a cuidadora com ele. Mas eu vim fazer esse trabalho agora, porque Deus me tocou que fizesse, que não deixasse para amanhã. Eu não tenho costume de fazer isso. Quando Deus me manda, eu faço na hora. As Escrituras falam também de principados, potestades, tronos e domínios, que não são diferentes tipos de anjos, mas diferentes classes angelicais. Contudo, não existem apenas estes anjos. Eles são numerosos. Eles são como legiões. E legiões variavam entre 3.000 e 6.000 legionários e poderosos. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 53,
O Senhor Jesus disse: ou pensas tu que eu não poderia rogar a meu Pai e que ele não me mandaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Eu vou ler poucos versículos, porque eu peguei agora o meu telefone, o meu teclado, com outra intenção. Eu gravei o hino "O Anjo do Senhor está aqui". Eu preciso ocupar a minha mente, eu preciso encher a minha alma de paz, de gozo, de esperança, de louvor, de adoração a Deus. Apesar das angústias, apesar do momento que eu estou passando, apesar do momento que eu estou vivendo. Mas mesmo assim, eu busco de Deus algo que Ele venha alegrar a minha alma, enxugar as minhas lágrimas, me confortar, me consolar. E eu busco no louvor e na palavra de Deus. Eu quero dividir com você este assunto muito resumido sobre os anjos. Apocalipse capítulo 5, versículo 11, diz assim: e olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era miríades de miríades, e o número deles era miríades de miríades e milhares de milhares. Olha, existem milhares de anjos. Porque se o Salmo 91 diz que o Senhor dá ordem a nosso respeito para que o anjo do Senhor nos guarde, quantas pessoas existem no mundo? E Deus dá ordem para aqueles que acreditam que o anjo do Senhor está ao nosso redor. Os anjos são seres morais. Eles seguem um padrão de conduta inteligentes, eles têm compreensão, percepção das realidades espirituais e humanas e espirituais. Ou seja, não possui corpo físico, embora possam se revelar na forma física humana. Gênesis capítulo 18, versículo 2, diz que Abraão viu 3 homens, eram 3 anjos. Levantando Abraão os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Quando os viu, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Quem conhece a Bíblia sabe que após Abraão ter visto estes anjos, foram 2 anjos para Sodoma e Gomorra para destruir Sodoma e Gomorra. E estes anjos estiveram dentro da casa de Ló. Tiraram Ló e a sua família pelas mãos, os 2 anjos do Senhor. Se você estuda a Bíblia, você conhece esse texto. Cuidado! Deus pode estar dando ordem ao anjo dele para nos tirar de algum perigo, de algo que está por acontecer, mas nós somos incrédulos, nós não acreditamos, nós brincamos com os anjinhos. Os anjinhos estão batendo asa. Angiolatria. Não, meu amado irmão, minha amada irmã, é bem diferente de você crer na palavra, ter temor do que está escrito e brincar com a palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 10 ao 14, diz assim: tornaram, pois, os discípulos para casa. Maria, porém, estava em pé diante do sepulcro a chorar. Maria Madalena, a que tinha 7 demônios, não é a pecadora, não. Outra coisa que muitos confundem: em lugar nenhum diz que Maria Madalena foi a adúltera ou a pecadora. Ela tinha 7 demônios, ela era pecadora, mas não é a pecadora do texto bíblico. E ela foi liberta dos 7 demônios, e ela acompanhou Jesus até o final. Ela foi ao sepulcro dele no domingo bem cedinho. Então, João capítulo 20, versículo 11, diz assim: Maria, porém, estava em pé diante do sepulcro a chorar. Enquanto chorava, abaixou o seu olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos
vestidos de branco, sentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E perguntaram-lhe eles, os anjos, escute bem, você que está ouvindo essa palavra: mulher, por que choras? Respondeu-lhes: porque tiraram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, voltou-se para trás e viu a Jesus ali em pé, mas não sabia que era Jesus. Mas antes, os dois anjos, dialogaram com Maria Madalena. Tem outro texto muito importante na palavra de Deus, que está em livro Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 6, que diz assim: ora, quando Herodes estava para apresentá-lo nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados e acorrentado com 2 cadeias, e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor. Olha bem, Pedro estava preso, acorrentado, algemado, com sentinelas do lado dele. Versículo 7, olha, estuda a Bíblia, Atos capítulo 12, versículo 7. Eis que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz resplandeceu na prisão. E ele, tocando no lado de Pedro, quer dizer, ele, o anjo, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe ainda o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, o seguia, mesmo sem compreender que era real o que se fazia por intermédio de um anjo, julgando que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro. Aleluia! Você já passou por uma porta, já passou por outra, e ainda tem uma terceira de ferro para você passar. Mas o anjo do Senhor está à sua frente, te guiando, preparando o caminho, porque ele recebeu ordem do Senhor. Chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, passaram. Então Pedro e o anjo passaram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Aleluia! Pedro então, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. Então, eu teria aqui muitos assuntos para falar sobre os anjos, mas muitos, porque me preocupa muito. Eu fico assim, sabe, eu chego a ficar indignada quando eu estou ouvindo uma pregação que eu vejo que o pregador começa a falar sobre anjos e achar que quem acredita no ministério dos anjos está idolatrando anjos. Não é isto que acontece. Nós temos temor do que está escrito na palavra de Deus. Os anjos, eles recebem ordem de Deus. Eles são ministros de Deus. Então, nós teríamos aqui dezenas de passagens bíblicas que falam sobre o ministério dos anjos, sobre pessoas que receberam a visita de anjo. A mulher de Manoá estava no campo, ela era estéril, o anjo do Senhor apareceu para ela. Gideão estava malhando trigo no lagar, o anjo do Senhor apareceu para Gideão. Mas eu teria muito mais textos bíblicos. Mas, irmã Neuza, prega Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, pastor, ministério, obreiros, eu não estou pregando o anjo como Salvador, não. Salvador é Jesus Cristo, que derramou o seu sangue precioso na cruz
para nos redimir, para nos reconciliar com Deus. Foi Jesus. Mas, por favor, pare de brincar com a pessoa dos anjos. Zacarias ficou mudo. Eu não sei o que pode te acontecer. Eu não sei o que pode me acontecer se eu começar a ironizar a pessoa do anjo do Senhor ou dos anjos do Senhor. Pedro estava algemado, preso, acorrentado, sendo vigiado por sentinelas, e o anjo do Senhor passou com ele na primeira barreira, passou na segunda, passou na porta de ferro e acompanhou Pedro até uma certa altura, até que Pedro tomasse consciência que era o anjo do Senhor que estava ali com ele. Que esta palavra tenha te servido para a sua meditação, que esta palavra tenha servido de alerta, que esta palavra tenha servido de correção. Não brinque com os anjos. Os anjos são seres espirituais que Deus colocou no céu, na terra, nos ares, aonde Deus quiser, Ele envia o seu anjo. Eu passei agora nesses dias por 2 experiências que eu fui resolver 2 assuntos dificílimos, onde o homem teria todos os motivos para colocar impedimento no que eu fui fazer. Por 2 vezes. E eu, antes de sair de casa, eu disse: Senhor, envia o teu anjo à minha frente e joga as barreiras por terra. Eu quero dizer para você que ao chegar num determinado lugar, as barreiras se levantaram, as dificuldades vieram, as adversidades surgiram. E eu ficava em silêncio, deixando que estavam resolvendo e dizendo: Senhor, eu pedi que o Senhor enviasse o teu anjo diante de mim. Eu resolvi o que eu fui resolver. Mas pelo homem eu sairia dali da mesma maneira como entrei, sem resolver. Fui a 2ª vez, no mesmo lugar, as mesmas dificuldades, para resolver outro assunto. E eu saí de casa e disse: Senhor, envia o teu anjo diante de mim. Joga as barreiras por terra. Fiquei umas 3 horas em pé nesse determinado lugar. E ali, depois de falar com uma pessoa, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, a 7ª pessoa resolveu o meu problema. Porque Deus enviou o seu anjo, aleluia, diante de mim. E ali, Deus pelejou aquela batalha. Ah, que coisa linda é a palavra de Deus. Eu amo ler a palavra de Deus. Eu amo ministrar a palavra de Deus. Eu amo estudar a palavra de Deus. Eu amo me alimentar da palavra de Deus. Então, fica aí esta palavra. Eu poderia falar com você sobre Daniel. Lembra de Daniel na cova dos leões? Lembra o que aconteceu com Daniel? Ou você já esqueceu o que aconteceu com Daniel quando ele foi lançado na cova dos leões, que o rei mandou dizer para ele? O rei chegou na cova dos leões bem baixinho e disse: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, porventura o Deus que tu serve te livrou da boca dos leões? Ah, o que aconteceu? Aconteceu que Daniel respondeu para aquele rei. Quando o rei não dormiu durante a noite, de tão preocupado que ele ficou com Daniel. Então, o rei levantou-se ao romper do dia, Daniel capítulo 6, versículo 19 em diante. Então o rei se levantou ao romper do dia e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Ó Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque
foi achado em mim inocência diante dele, e também diante de ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então Daniel teve o privilégio, a autoridade, o gozo de dizer para aquele rei que o anjo do Senhor, que o Senhor enviou o anjo na cova e fechou a boca dos leões. Creia nesta palavra, que este Deus que enviou o anjo dele para fechar a boca daqueles leões na cova e não destruir Daniel, é o mesmo Deus que está dando ordem a teu respeito nesta tarde, nesta noite, nesta manhã, para que nenhum mal te suceda. Mas creia na palavra de Deus, creia com fé, sem heresia, sem idolatria, sem acrescentar e sem tirar. Deus te abençoe, um abraço, obrigada por me ouvir. Fica para a próxima outros assuntos sobre os anjos, os quais eu gostaria de falar. Obrigada por me ouvir. Um grande abraço, Deus te abençoe. O anjo do Senhor está aqui. O anjo do Senhor está aqui, com a bandeja espiritual, querendo te alimentar. O anjo do Senhor está aqui. O anjo do Senhor está aqui, com a bandeja espiritual, querendo te alimentar. Ó meu irmão, o anjo está aqui para com você falar. Dai lugar ao Espírito Santo para em mistérios com Jesus falar. Aleluia. O anjo do Senhor está aqui. O anjo do Senhor está aqui, com a bandeja espiritual, querendo te alimentar. Agora a mesa está posta, basta você se servir. O anjo já preparou para a glória subir. O anjo do Senhor está aqui. O anjo do Senhor está aqui, com a bandeja espiritual, querendo te alimentar. Ó meu irmão, o anjo está aqui para com você falar. Dai lugar ao Espírito Santo para em mistérios com Jesus falar. O anjo do Senhor está aqui. O anjo do Senhor está aqui, com a bandeja espiritual, querendo te alimentar. Agora
A mesa está posta, basta você se servir. O anjo já preparou para a glória subir. O anjo do Senhor está aqui. O anjo do Senhor está aqui, com a bandeja espiritual, querendo te alimentar. O anjo do Senhor está aqui. O anjo do Senhor está aqui, com a bandeja espiritual, querendo te alimentar. O anjo do Senhor está aqui. O anjo do Senhor está aqui, com a bandeja espiritual, querendo te alimentar.